Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias aí na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2. Leia comigo a partir do verso 18. Primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do verso 18. Quantos acharam, digam amém. Está procurando ter glória a Deus, irmão. Cadê aí, irmã? Glória a Deus. Vamos lá, diz assim. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção dele recebeste, a unção que dele recebeste, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Glória a Deus, né? Vamos orar, irmãos. Senhor, bendito Deus, nosso amado Pai, graças te damos, porque, ó Deus querido, temos a liberdade aqui nesse momento, temos o privilégio de te adorar, Senhor Deus, na tua casa, lugar consagrado a ti, Senhor Deus, preparado e dedicado para adoração ao teu santo nome. E é o que nós viemos fazer aqui nessa noite, Senhor Deus, é te adorar, como acabamos de declarar. Não importam as circunstâncias, te louvarei, Senhor, te louvarei. Pai, portanto, meu Deus querido e amado, receba a adoração da tua igreja, receba, Senhor Deus, o louvor, a honra, a glória que a tua igreja traz para diante do teu altar, Senhor Deus, em oferta de adoração a ti. Também nesse momento, Senhor, desejamos ardentemente em nossos corações ouvir o teu Espírito Santo falar conosco.
Queremos, ó Deus, fazer deste momento de culto um momento, Senhor Deus, também de encontro, um momento, Senhor Deus, de edificação, um momento em que nós aquietamos o nosso coração e ouvimos o Teu Espírito Santo falar conosco, nos edificando, nos ajudando, ó Deus querido, com a revelação da Tua palavra, nos guiando em toda a verdade, nos fazendo, Senhor Deus, cada vez mais, ó Deus querido, obedientes e parecidos, ó Deus, verdadeiros imitadores de Cristo Jesus, nosso Salvador. Assim eu te peço, meu Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Bom, meus amados irmãos, essa carta de João é uma carta que realmente vem para sacudir a igreja que está sob uma forte ameaça, como eu tenho falado toda quarta-feira, uma forte ameaça interna. Uma forte ameaça interna. Embora a igreja esteja passando, meados do ano 100, a igreja está fundada ali na perseguição pelo Império Romano, mas o que mais preocupa João, quando ele escreve essas cartas, são exatamente alguns irmãos que estão envolvidos numa filosofia, numa religião filosófica, seita, que é o gnosticismo. E estes negam a Jesus Cristo, negam a Jesus encarnado, Jesus ressuscitado, eles negam a divindade de Jesus Cristo. E assim negando também, eles negam a prática da santidade. Com isso, eles também negam a prática da santidade. Se você observar, desde as últimas mensagens, sempre é uma exortação à prática da santidade, a uma vida separada, uma vida consagrada. Semana passada nós falávamos aqui sobre não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Essa foi o apelo de João. Na semana passada eu trouxe essa palavra. Na semana retrasada era aquela palavra que dizia, para que não pequeis. João tem essa preocupação de que os irmãos entendam o perigo do pecado, entendam o risco de viver na prática do pecado. Se somos salvos para sermos santos, para vivermos separados realmente do pecado. Pois o pecado nos separa do nosso Deus. Mas não era assim que alguns que se diziam cristãos estavam vivendo e pregando, e ainda mais estavam confundindo a cabeça dos outros crentes com as suas filosofias. Semana passada falei, inclusive, de um termo que é muito usado na atualidade, chamado hipergraça. É preciso a gente tomar cuidado, às vezes você não entende muito disso, não entende muito daquilo, e corre muitas vezes o risco também de ser enganado. E hoje, nesse texto que nós acabamos de ler, João vai, de certa forma, falar sobre essa confirmação da nossa conduta, né? Uma forma que nós cremos, o credo, a nossa confissão de fé. Isso vai, linhas gerais, é crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo, mas não é de qualquer forma, né? Existe uma maneira de se acreditar no Filho e no Pai. Bom, verso 18 diz o seguinte, vamos lá, vamos ver o que nós podemos compreender nessa noite, irmãos. João diz assim no verso 18, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, a primeira coisa que eu quero destacar hoje aqui, que João coloca para nós, nesse versículo 18, ele fala, já é a última hora. Quando João diz, já é a última hora, ele está falando que inaugurou-se desde a primeira vez que Jesus Cristo veio, até a sua segunda vinda. Isso tudo compreende a última hora, né? A última hora que João está se referindo aqui. Isso quer dizer que nós estamos vivendo também a última hora.
Pastor, mas essa última hora parece que está demorando 2000 anos. A questão, muitas vezes, que eu e você nos engoldamos com o tempo. Eu sempre gosto de dizer que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Tem uma fala que eu gosto muito do C.S. Lewis. Ele diz que Deus, o passado e o futuro para Deus é um eterno presente. Passado e futuro para Deus é um eterno presente. Não dá para a gente surpreender Deus, não dá para cair no esquecimento de Deus. Ou seja, Deus conhece todas as coisas, tudo ao mesmo tempo, agora. Não é que Ele vai ficar sabendo depois, e nem é que é uma coisa que já passou e já não se lembra mais, absolutamente não. Tudo para Deus é um eterno presente, passado e futuro, os nossos pecados perdoados, a nossa salvação futura, tudo para Deus é um eterno presente. Pastor, explique melhor isso aí. Lá na glória você vai ficar sabendo. Enfim, portanto, João, ele já inicia aqui esse texto que nós acabamos de ler, falando sobre já é a última hora. É exatamente uma declaração que dá a ideia de que este mundo vai passar. Este mundo vai passar, estas coisas hão de passar, é como se ele estivesse dizendo assim, nós estamos vivendo um tempo que vai passar. Eu não estou falando de tempo cronos, ele está falando de tempo difícil, tempo de adversidade, tempo de perseguição, tempo de falsa profecia, tempo de divisão, de discórdia. Literalmente, João está falando, é a última hora, é o fim. Como ele diz, como já ouvistes que veio o anticristo. Então, desde Jesus pregando o evangelho, as primeiras falas de Jesus, a doutrina dos apóstolos, todos eles anunciavam a vinda do anticristo. Você pega o sermão profético de Jesus no evangelho de Mateus, capítulo 24, você vai ver um pouco sobre isso. Você pega as cartas de Paulo também, especialmente as de Tessalonicenses, você vai ver também, quando ele fala sobre o anticristo, o iníquo, você vê também isso também no livro do Apocalipse. Mas, enfim, João está chamando a atenção da igreja para esta última hora. São os sinais, a manifestação destes, como ele chama aqui, anticristo, mas o que mais assusta são o plural, quando ele diz muitos outros anticristos. Existe ali aquele realmente de quem a Bíblia fala no sentido de que há de se manifestar, como se fosse o maioral mesmo, o líder de todos, mas João mostra que existe aqui muitos anticristos têm surgido, já nos dias de João, bem como também nos nossos dias. Isso é dentro desse período de perturbação, período de perseguição. Quantos entendem que a igreja sempre viveu e continua vivendo um tempo de perseguição, um tempo de perturbação, um tempo de confusão? As pessoas tentando distorcer a verdade bíblica, as pessoas tentando desmoralizar o povo de Deus, o nosso próprio Deus, as pessoas tentando desacreditar a palavra de Deus, investimentos altíssimos, fortíssimos, violentos contra Deus e contra as coisas que Deus consagrou, as coisas dedicadas a Deus. Portanto, João fala aqui sobre o anticristo e muitos anticristos, a existência de muitos anticristos. No tempo de João e também, como nós podemos ver, temos nos nossos dias. O anti aqui é exatamente de anticristo, o anti de anticristo é um sentido de oposto, de se opor a Cristo, de fazer oposição a Cristo. Nós temos visto pessoas se opondo a Cristo, se opondo à igreja, de forma explícita nos nossos dias. Não é errado você dizer que é coisa do anticristo, pelo contrário, identifique imediatamente.
quando se nega realmente a palavra de Deus, quando se nega realmente aquilo que Deus declarou como verdade, quando a Bíblia diz isso é pecado e alguém vem e diz que não é pecado, se opondo àquilo que Deus diz que é um movimento anticristo, é uma ação anticristo. Tudo aquilo que se opõe à verdade revelada por Deus, tudo aquilo que se opõe àquilo que Deus constituiu como verdade, tudo aquilo que Deus constituiu para o homem, e quando alguém se opõe a isso, ele está agindo como um anticristo, se opondo a Deus. Portanto, um anticristo é aquele que se opõe ao próprio Cristo, mas ele não se opõe simplesmente fazendo oposição a Cristo, mas ele se opõe se passando por um Cristo. Aí é onde mora o maior perigo. A pessoa muitas vezes distorce a Bíblia, mas ele coloca uma outra coisa como se fosse a verdadeira salvação, a verdadeira moral, a verdadeira ética, o verdadeiro caminho, o amor. Esse é o grande, vamos assim dizer, a grande característica, é se opor a Cristo disfarçado de Cristo. E isso é extremamente perigoso, é assustador até, podemos dizer que é assustador. Por isso a grande preocupação de João, irmãos, a igreja sob perseguição forte do Império Romano, e João não menciona nem uma vez a perseguição do Império Romano, porque o que mais está assombrando João nesse momento é exatamente aqueles anticristo, ou seja, aqueles que se opõem a Cristo se disfarçando de Cristo, se disfarçando de verdade, né? Uma verdade disfarçada. A gente entende que esses tais recebem poder satânicos, poderes sobrenaturais satânicos. No capítulo 2 aqui, o versículo 19, diz o seguinte: eles saíram do nosso meio. Ou seja, João está dizendo que era gente que estava dentro da igreja. O meu comentário diz que ele sugere não, ele está dizendo que saíram da igreja. São aqueles que estavam no meio dos cristãos, possivelmente líderes, influenciadores, pessoas que tinham o poder da influência, o poder de conduzir, o poder muitas vezes para como é que diz, meu Deus do céu? Ai. Influenciar, eu já falei, eu esqueci aqui, fugiu aqui. Mas deixa para lá, é quase a mesma coisa de influenciar, como se fosse conduzir. Enfim, eles ensinavam falsas doutrinas, persuadir. A segunda epístola de João, o verso 7. Coloca para nós, por favor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Essa é a questão. Essa é a questão. Assim é o enganador e o anticristo. Essa talvez seja a maior preocupação dessas cartas de João, né, dessas epístolas de João, com respeito àqueles que estavam no meio da igreja ensinando falsas doutrinas. Então, a presença aqui destes anticristos, para João, é prova de que é a última hora. E eu penso, igualmente a João, nós estamos vivendo também a última hora, estamos vivendo o tempo do fim, são muitos os sinais, são muitos
as coisas, as catástrofes que estão acontecendo. Enfim, verso 19, ele diz, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, a questão é exatamente uma questão de comunhão, de unidade. Desde o capítulo 1, João coloca sobre isso. Quem permanece na doutrina, em Cristo, permanece também em comunhão com o Pai e uns com os outros. Comunhão. A palavra, o discernimento aqui da palavra é comunhão. A palavra que vai simplificar esse entendimento nosso é comunhão. Eles exatamente nunca estiveram unidos ao corpo de Cristo. Estavam no meio, mas não tinham comunhão. Eles saíram do nosso meio, estavam no nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, então João está entendendo que eles nunca foram dos nossos, teriam permanecido conosco, ou seja, eles nunca fizeram parte do corpo, nunca estiveram unidos no organismo vivo chamado igreja, corpo de Cristo. Nunca se sentiram parte do corpo de Cristo, mas estavam no meio. A sua separação do grupo, do corpo de Cristo, é exatamente a prova da sua falsa profissão de fé. O seu afastamento simplesmente denunciam que eles não são do corpo, assim como o anticristo. Uma coisa bem interessante que eu quero que você preste atenção aqui no versículo 20, quando João declara, e vós possuís unção. João está dizendo para a igreja, vós possuís unção. Meu irmão, existe uma unção sobre a tua vida. Você que é corpo de Cristo, você que faz parte do organismo vivo, chamado igreja, existe uma unção sobre a sua vida, e esta unção é a unção do Santo, ou seja, de Deus, do Espírito Santo de Deus, e todos tendes conhecimento. Meus irmãos, você lembra quando Paulo diz que o Espírito Santo testifica dentro de nós? Esta unção. Sabe quando alguém chega com aquela conversinha mole e você diz, rapaz, tem alguma coisa errada com essa pregação, com essa fala. É a unção sobre a sua vida. É a unção sobre a sua vida. Se levantarão muitos enganadores, irmãos, muitos enganadores. E a enganação vai ser tão grande que, se fosse possível, enganariam até os eleitos, mas eles não vão conseguir enganar os eleitos. Sabe por quê? Porque tem a unção sobre os eleitos. A unção sobre os eleitos. É calvinista, é? Glória a Deus, é por causa da unção. Mesmo se esses anticristos não tivessem sido separados, os crentes tinham em si o poder de descobrir, de desmascarar esses anticristos. Esse aí não é cor de crente, não. Não precisa ser teólogo para dizer, esse aí não é de Deus. Você que tem o Espírito Santo de Deus, você que tem comunhão com o corpo de Cristo, você que ora todo dia, que lê a sua palavra, se vier o enganador, a unção do Espírito Santo vai dizer, ei, repreende, chuta. Chuta que é macumba, né? Chuta, não é de Deus, repreende. Enfim, é a unção, é exatamente por causa da unção que vai nos dar discernimento entre a verdade e o engano. A verdade e o engano, o espírito do engano.
o espírito do enganador, que é o mesmo espírito anticristo, que está atuando, e está atuante. Nós só precisamos estar sóbrios e vigilantes, em comunhão, para que essa unção sobre nós nos desperte, nos deixe realmente lúcidos espiritualmente, para a gente não dormir espiritualmente, e aí sim, aí cochilando é que fica complicado, né? Essa unção, ela é exatamente algo que vai designar um uso sagrado. Você é propriedade sagrada de Deus, consagrado, dedicado. Cristo e unção, as duas palavras têm a mesma raiz. A palavra Cristo significa ungido, né? Ungido. Cristo no grego significa ungido. Messias no hebraico é o ungido. Tem a mesma raiz, unção. É o que está sobre você, meu irmão. Cristo está sobre você. Portanto, João parece que está ali fazendo uma espécie de trocadilhos, que existe o anticristo, aquele que se disfarça de Cristo, e os seus propagadores, que seriam os muitos anticristos, tentando realmente enganar a igreja, que são os cristãos. Somos também os ungidos. Existe essa unção sobre nós. O Cristo sobre nós. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Cristãozinhos, né? Essa mesma unção sobre as nossas vidas. Verso 21, João diz assim: não vos escrevi, porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Veja que João diz: olha, eu estou dizendo que vocês não sabem não, pelo contrário, vocês sabem, vocês conhecem a verdade. Vocês conhecem a verdade. João está dizendo: eu não preciso nem dizer para vocês, vocês já a conhecem. Estamos falando aqui de saber quem é Jesus, tá, irmãos? De quem era Jesus, como ele veio. Pastor, eu tenho certeza que Jesus veio em carne e osso, morreu, ressuscitou, foi para agora, tenho certeza. Mas tenha cuidado que existem muitas religiões hoje no nosso meio, estabelecidas, crescendo, que negam Jesus Cristo, negam a Trindade, que negam o senhorio de Jesus Cristo, colocam Jesus Cristo como uma divindade inferior ao Pai. Está assim, ó. De novos falsos mestres. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Eu poderia até citar algumas aqui, mas às vezes a gente fica receoso de citar algumas dessas religiões e seitas que estão por aí. Tenham cuidado. Primeira pergunta que você faz quando a pessoa bater na sua porta querendo compartilhar a Bíblia deles com você pergunta: Jesus Cristo é o Salvador? Ele é Deus para você? Se ele gaguejar, bota a mão na cabeça e começa a expulsar o demônio, viu? Começa logo a repreender com a unção que está sobre a tua vida, meu irmão. Aleluia. Enfim, é exatamente essa questão de eles saberem, porque eles sabem, conhecem a verdade, é que realmente a mentira, o engano não pode prevalecer ou permanecer. Então, João vai apelar exatamente para o conhecimento que eles já possuem. Irmãos, o evangelho é simples. Tem gente querendo complicar o evangelho, é simples. E eu apelo para você, você nunca me viu vindo para cá inventar, complicar, fazer jogo do evangelho, tentando rodopiar, não. O evangelho é simples, fácil de compreender. Só não vai compreender o evangelho quem realmente não tem o Espírito Santo de Deus. Só não vai compreender o evangelho quem realmente não é salvo, aí não vai compreender. Tem o Espírito Santo,
Vai compreender, é simples. Quem complica são muitas vezes são os próprios pregadores, complicam. Aí você vive de pregadores e lê pouco a Bíblia e fica realmente com a cabeça confusinha. Com a cabeça confusa. Por isso João diz, olha, eu não estou aqui trazendo uma coisa nova não, eu estou apelando para o conhecimento que você já tem. O conhecimento que você já tem de Deus. Simplesmente não deixe chegar aí uns novos... Eu vi esses dias um podcast e o entrevistado estava dizendo o seguinte, rapaz, por que se os nossos antepassados estavam tão enganados a respeito da doutrina, dos costumes, do conservadorismo, se eles estavam tão enganados, por que naquela época tinha mais conversão verdadeira? Por que naquela época tinha mais curas? Por que naquela época tinha muito mais manifestações espirituais, dons do Espírito, coisas assim, do que na multidão evangélica que nós temos hoje? Por que as coisas hoje não acontecem? Se eles estavam equivocados, se eles estavam enganados, ou se eles estavam com a mente fechada, sendo conservadores. É uma matemática simples, irmão. Esse pessoalzinho de hoje que anda liberando demais, geral, simples, a unção se perde, não tem salvação, não tem transformação, não tem vida com Deus, não tem Espírito Santo, é só arrepio mesmo, né? Só sensacionalismo. Só sensacionalismo. Vida com Deus só coisa do homem, né? O culto antropocêntrico é só sobre você, sobre você, sobre você. Antigamente a pessoa ia para a igreja, era só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Grandioso és tu, glória, glória, aleluia. Hoje quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender, né? Hoje é sobre você. É sobre os seus problemas, né? Não é sobre o seu Deus. Sobre o Deus que breve virá buscar a sua igreja. Enfim, então João faz exatamente esse apelo para aquilo que eles já conhecem, eles já sabem. Nós já sabemos. Toda mentira, irmãos, tem origem no diabo. Portanto, mentira nenhuma prevalece contra a verdade daqueles que conhecem a Deus. No verso 22, João diz assim, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E aqui eu vou falar mais uma vez, é exatamente a declaração do gnosticismo, né? Negar que Jesus Cristo é o Cristo. Essa heresia dos gnósticos diziam que Cristo estava sobre Jesus, mas Jesus não era o Cristo. Era como se Jesus fosse uma encarnação, vou usar essa expressão, uma encarnação dentro da história da humanidade de um Cristo, no sentido só de um ungido. As pessoas tem religiões que dizem o seguinte, Abraão foi um Cristo. Adão foi um Cristo. Noé foi um. Abraão foi um. Mais tarde vem Moisés, foi um. Mais tarde vem aí alguns que se destacam dentro da história do povo de Deus, eles vão dizendo, foi um Cristo. Jesus foi um Cristo, pronto. A exemplo de todos estes outros que tiveram a sua parcela, sua participação na história do povo de Deus, mas que Jesus não é Deus. E aqui é exatamente o ponto que João está realmente combatendo, essa heresia gnóstica. Era a mentira de que Jesus não foi verdadeiramente
Deus homem, Deus que se fez carne e habitou entre nós. Esse é exatamente o ensinamento anticristo, o que nega o Filho, e portanto o que nega o Pai também. Este é o anticristo, ele termina, o que nega o Pai e o Filho. Negar o Pai, ou melhor, negar o Filho é negar o Pai, porque o Filho é a revelação do Pai. Perguntaram para Jesus, Evangelho de Mateus 11, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, mostra-nos o Pai? Há tanto tempo estou convosco. Quem vê a mim, vê o Pai. Sou eu a revelação perfeita do Pai. Enfim, João vai mais além. É essa parte aqui que eu acho bem interessante você conhecer. Verso 23, ele diz, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aqui é onde realmente eu acho bem interessante. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Negar o Filho é ficar privado da filiação do Pai. Quem é salvo senão os filhos do Pai? Você está entendendo a lógica, irmão? Não é salvo. Negou o Filho é negar o Pai. Portanto, negar o Pai é não ter o Pai. E não ter o Pai é porque você não é filho do Pai. E não ser filho do Pai significa que você ainda está morto nos seus pecados e delitos. Não tem salvação. Ou seja, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, Jesus diz, mas todos quantos creram, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, mas todos quantos o receberam, creram em Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, no nome de Jesus. Todos aqueles que confessam o Filho têm o Pai. Quem rejeita, quem nega o Filho, nega o Pai, ou não tem o Pai, ou seja, não tem a filiação, não é salvo, não é regenerado, não nasceu de novo. Verso 24, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Não muda. Aquilo que vocês aprenderam desde o começo, como o princípio de sua salvação. O Levi estava conversando com a gente hoje, ele disse que estava falando sobre Jesus num grupo lá com os colegas da faculdade, e entrava no mérito lá do que Jesus é para você, a salvação é para você, que se você recebe Jesus, se você não recebe. Levi estava até feliz com o que ele falou. Ele disse, rapaz, me garantia. Ele disse, beleza. Mas Levi, me diga uma coisa. O que significa receber Jesus, Levi? O que significa aceitar Jesus? Ele explicou de uma maneira dele. Ele disse, olha, uma forma bem simples, Levi, não esquece. Aceitar Jesus é crer que Ele é o Salvador. Que Ele é o único que perdoa, que pode perdoar pecados. É o único que pode nos reconciliar com o Pai. É o único, não tem outro jeito. Receber Jesus significa ser filho de Deus, se tornar filho de Deus. Simples assim. E todo mundo que aceitou Jesus Cristo um dia, de forma consciente, entendeu que a pessoa realmente estava perdida, que era uma criatura pecadora e que precisava do perdão através do sangue de Jesus. E foi assim que nós aceitamos Jesus Cristo. Foi assim que nós cremos. Foi assim que fomos batizados. E é exatamente nesse ensinamento que nós temos que permanecer. Não existe outro não, irmãos. Não tem que estar procurando um novo entendimento, uma nova sabedoria, um insight novo. Não tem que procurar outra coisa nova. João está dizendo, permaneçam nisso, naquilo que vocês aprenderam.
desde o princípio. Permaneçam nisso. Não precisa mudar, na verdade, não pode mudar. Não pode mudar. O evangelho é puro e simples. Senão você está mudando de religião, está mudando de fé, está mudando de credo, de crença. Você está acreditando em outra coisa que não é mais a Bíblia Sagrada, que não é mais Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Já está fazendo parte, talvez, de outro grupo social e não mais do corpo de Cristo. E aí a pergunta é se é que um dia você fez parte do corpo de Cristo. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Verso 26, ele diz assim: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Isto que vos acabo de escrever é sobre aqueles que procuram enganar. Se nos dias de João tinha gente intencionado em desviar o povo, imagine nos nossos dias, irmãos. Imagine com toda a força da internet. Imagine com toda a força da informação acelerada, aberta, em larga escala, em banda larga. Quantas pessoas estão aí se esforçando, realmente fazendo grandes investimentos para desviar pessoas do caminho, desviar pessoas da verdade, desviar as pessoas realmente da palavra de Deus. É disso que João está falando. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Infelizmente, um dia desse, recentemente, estávamos resolvendo problemas dessa natureza na nossa igreja lá na Barrinha de Cima. São pessoas simples, pessoas humildes, pobres, de baixa escolaridade, de pouca instrução, que tinham recebido a fé aceitado a Jesus Cristo, recebido a fé com muito amor, com muita alegria, mas, de repente, um dos irmãos, vendo coisas na internet, se engraçou com um canal da internet, que começou a dizer, isso aqui está tudo errado, tem que ser assim. E aí esse irmão, aí foi lá na igreja, rapaz, isso aqui está tudo errado, a gente tem que mudar isso aqui tudinho, isso aqui está tudo errado. E o nome de Deus não é Jesus não, é Iau. O cara do vídeo disse que era Iau, ele preferiu acreditar no cara do vídeo do que na Bíblia Sagrada. E pasmem, ele está desviado até hoje, irmão. E ficou zangado com a igreja, porque ele queria a oportunidade de dizer para a igreja que a igreja estava enganada e não deixaram. E graças a Deus que não deixaram, né? E aí a gente teve que fazer um grande trabalho de realmente, de instrução, de discipulado, lá na igreja, na nossa igreja de Barrinha de Cima, lá no interior. Que, infelizmente, esse tipo de coisa estão por todos os lados, esses ataques estão por todos os lados, irmãos. Por todos os lados. E é disso que João está falando. Você vê como funciona, dentro da igreja. Um irmão nosso, dentro da igreja. Se eu não estou enganado, ele era, inclusive, diácono da igreja. E aí foi para a internet, viu essas coisas e queria ensinar na igreja. E já começou dizendo que estava tudo errado, Enfim, verso 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar, no sentido realmente de desviar do caminho. É uma expressão que no grego, o original escrito aqui do Novo Testamento, essa palavra, ela indica um esforço habitual. É alguém que está fazendo realmente uma diligência para enganar, se esforçando. É alguém que está estudando uma forma de enganar. É alguém que realmente planeja. É alguém que realmente faz os planejamentos, estrutura de como enganar. É disso que João está mostrando. Não é gente que fala coisas sem intenção, não.
é gente que está realmente procurando enganar, se esforçando habitualmente por enganar. No verso 27, João diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele, Jesus Cristo, recebestes, permanece em vós. João está dizendo, olha, sobre vocês permanece a unção de Jesus. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Claro que João não está falando de novos convertidos. João está falando de uma igreja que já é de segunda, terceira, talvez já iniciando uma quarta geração de cristãos. É gente já madura dentro da igreja que do nada diz, rapaz, eu estava tudo errado, eu não sabia disso. E alguém que chegou com uma coisa nova e começou a virar a cabeça dos crentes dentro da igreja. E João, ele simplesmente diz, olha, vocês têm unção sobre a cabeça de vocês e não tem necessidade que alguém vos ensine. João não está dizendo que vocês não têm necessidade de ter um pastor pregando, não é isso que João está dizendo. João está advertindo sobre exatamente esses que estão trazendo coisa nova, querendo mudar a Bíblia Sagrada, distorcer a palavra de Deus. E lembre-se, disfarçados de Cristo, disfarçados de ungidos, disfarçados muitas vezes aí se chama aí profeta, apóstolo, bispo, seja lá o que for que você imaginar, disfarçados de Cristo. São muitos anticristos. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ou seja, existe realmente uma obra do Espírito Santo sobre nós que nos faz, que nos guia, nos ensina todas as coisas. O próprio Espírito Santo de Deus nos ensina todas as coisas. Exatamente com essa unção que nós temos recebido. Deixa eu caminhar aqui mais rápido. Verso 28, João diz assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, permanecei em Cristo, permanecei em Jesus, para que quando ele se manifestar, e João está dizendo, olha, breve Jesus Cristo voltará, irmãos, amém? É o segundo advento de Cristo, né? O primeiro foi o seu nascimento. Veio como bebezinho, né? Nasceu, cresceu, teve um ministério terreno, morreu, ressuscitou, foi para a glória, e breve Jesus Cristo voltará como ele disse que voltaria, para buscar a sua igreja. E é exatamente nisso que João está falando aqui. Filhinhos, agora pois permanecei nele. Por quê? Porque permanecer em Jesus significa esperar a sua vinda, aguardar a volta de Jesus Cristo. Agora, pois, permanecer nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Está aqui, né? Vocês estão vendo. Ou seja, João dá uma ordem aqui. É uma verdadeira ordem. Permanecei nele. É uma ordem. Fica com Jesus, irmão. Abraçadinho com Jesus. A palavra confiança aqui é no sentido de ousadia. Literalmente liberdade para falar ou prontidão para dizer qualquer coisa. Esteja pronto para dizer glória a Deus, esteja pronto para dizer eis-me aqui, esteja pronto. Pronto para denunciar um falso profeta, uma falsa doutrina, pronto para declarar as verdades de Deus, esteja pronto, confiança. É exatamente esse o sentido de nós permanecermos em Jesus, aguardando a vinda de Jesus, pregando a verdade, irmãos. O tempo todo. Jesus Cristo voltar, vai encontrar você calado, ouvindo aí as fábulas, e às vezes até gostando das fábulas. Como ele mesmo diz aqui, no sentido de dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda.
palavra aqui, afastar, envergonhado, é no sentido de nós não nos acovardarmos. Não nos acovardarmos, irmãos. Deus não nos deu o espírito de covardia, irmãos. Deus tem nos dado o espírito de ousadia, irmãos. Eu não me envergonho de pregar o Evangelho. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Pode me chamar de quadrado, pode me chamar de antiquadro, pode me chamar de alguém retrógrado, né? Pode me chamar de alguém ultrapassado, de homofóbico, de fóbico, pode me chamar do que quiser. Eu prego Jesus, o Jesus da Bíblia. Fico com ele, não abro, até ele voltar. E não vou me acovardar, no sentido de não me envergonhar dessa palavra que eu creio, que me foi revelada. Por isso, essa fala de João termina, porque tudo, irmãos, tem a ver com o que a gente prega, com o que a gente acredita, mas com o que nós praticamos. A Bíblia, ela é chamada de regra de fé e prática do crente. Nós acreditamos e praticamos. O verso 29 diz assim: se sabeis que ele é justo, quem? Jesus. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se você é crente, você é nascido de Jesus, você vai praticar as mesmas obras que ele. Como falei na semana passada, vai andar como ele andou. A sua prática, que é nascido dele, não pode ser diferente da prática dele. Nós não podemos ser diferentes. Não podemos ser diferentes. E aí, assim como no verso 26, aqueles que procuram enganar é uma coisa habitual, ou seja, a pessoa se esforça e por hábito faz, igualmente essa prática da justiça, que aqui João fala, todo aquele que pratica a justiça, também é uma prática habitual. Irmãos, a gente faz, porque é o que nós somos. Nascidos de Deus, é o que nós somos, crentes. É o que está sobre nós, a unção de Deus. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. A gente não está atrás de outra coisa para acreditar. Paulo diz, olha, se vier um anjo com outro Evangelho, amaldiçoa. Amaldiçoa. Que tudo que nós precisamos saber já está revelado. Amém? Que Deus nos conserve assim até a volta, né? Até a sua vinda. Que Deus nos guarde, nos livre de todo mal. E que a unção de Deus permaneça sobre as nossas vidas e que nós permaneçamos nele e jamais sejamos confundidos ou envergonhados. Amém? Glória a Deus. Antes de você sair, vou chamar a Sônia aqui para a gente orar por ela, irmãos, que hoje é dia 8 de maio, não é o dia das mães, é o aniversário dela. Amém? Vamos ficar de pé. Aí nós não temos ouro, nós não temos prata, nem lembrancinha alguma. Mas vamos abençoar, né, irmãos? Minha irmã caçula, eu que já tenho aqui alguns anos a mais do que ela, dá para perceber aqui pelas minhas barbas brancas. A diferença de idade bem pouquinho, ela está encostada em mim assim, sabe? Vamos orar? Senhor meu Deus, querido Pai, querido e amado. Deus, como é bom estar na Tua presença e como é bom, Senhor, meditar na Tua palavra.
Deus abençoa a tua igreja poderosamente, que esta unção seja transbordante sobre as nossas vidas. Ó Deus, nesse dia quero te agradecer especialmente pela vida da minha irmã Sônia, Senhor, por mais